Modelagem matemática. Nesse portfólio vamos ver as seguintes funções: multiplicação, adição, potenciação, notação científica, simbologias matemáticas, cálculo de porcentagem. Vamos tomar como exemplo o chuveiro elétrico. Vamos estudar o seu cálculo de consumo, como melhor aproveitar seu aparelho, como escolher o aparelho ideal ao seu bolso. Vamos falar de chuveiro simples. Vamos falar de um chuveiro de potência de 5.400 watts com tensão de 220 volts. Curiosidade: o consumo de um chuveiro elétrico é medido pela sua potência em watt-hora. Então, 5.400 watts, quando a gente olha a potência lá do ladinho do chuveiro, em 127 ou 220 volts, possibilitará o mesmo consumo. Na prática, o chuveiro de 220 volts produz uma quantidade de calor maior devido à sua menor perda na absorção de corrente elétrica. Lógico, né? Teoricamente, como a potência é a mesma, sua produção de calor é a mesma, né? Mas na prática a gente sabe que ele é um pouco diferente. Compartimento interno. Vamos falar do compartimento interno. A água passa pelo chuveiro, a parte interna, pressiona o diafragma, ele sobe, fecha os contatos elétricos e aciona a sua resistência. Sua resistência é um trocador de calor. A água passa no seu interior, troca calor com a resistência e sai aquecida. Se a água tiver uma vazão maior, ou seja, passar mais rápido, a água sairá mais fria. Se ela tiver uma vazão menor, passar mais lento, a água aquece com risco de queima da sua resistência também, né? Por isso que em alguns casos vem no aparelho, quando a gente compra, um redutor de pressão, uma peça redonda com um orifício, né, que vai diminuir a pressão da água, podendo ser melhor reaproveitado o calor do aparelho. Resistência de tungstênio. Vamos trabalhar com duas posições. Posição inverno, A e B ligadas, né? Gera uma resistência de 8,9 ohms, ou seja, um símbolo aqui, né? Menor resistência, maior calor. E na posição verão, né? Que eu vou pegar a resistência toda, né? De A e C ligadas, que vai gerar uma resistência de 14 ohms, né? Ou seja, maior resistência, menor calor. Vamos aqui dar um exemplo, né, de uma ligação aqui na figura 4, falando aqui sobre a fonte de corrente contínua, né, aqui ó, no mouse, né, ligando a menor resistência, eu tenho maior calor. Ligando a resistência completamente, né, eu tenho aqui uma resistência maior, menor calor. Calculando o consumo nas seleções. Pela lei de Ohm, temos na posição de inverno o valor de resistência de 8,9 ohms. Sendo assim, R quer dizer resistência, 8,9 ohms. E, né, é o símbolo de tensão, 220 volts. E W, o símbolo de potência, em watts, né? Então, nós vamos aqui procurar agora pela fórmula, né? W, né, potência é igual tensão elevado ao quadrado, né, sobre resistência, ou seja, né, 220 vezes 220 sobre 8,9 vai dar um total de 5.438 watts. Vamos para a demanda de utilização. Uma resistência com 4 pessoas e banho a 10 minutos por dia, nós teremos um consumo, né, de 40 minutos por dia. Vezes 30 dias, nós vamos gerar 1.200 minutos. Sobre 60 minutos, que é um tempo de uma hora normal, teremos 20 horas mês, vezes 5.400 watts, 108.000 watts. Né? Como a concessionária cobra em quilowatts, né, pois não seria possível escrever uma quantidade de dígitos no relógio desse nível, né, nós vamos dividir por 1000 para encontrar o valor de quilo, né, que teremos 108 por mês. Né? Cálculo mensal do aparelho na posição inverno. Levando em consideração
o valor de 38 centavos o quilowatt-hora vezes 108 kW, nós vamos possuir aqui uma conta de R$ 41,50. Juntando mais os impostos, PIS, PASEP, né? COFINS, ICMS a 12%, o total da conta no final do mês vai a R$ 48,72. Pela lei de Ohm, temos na posição de verão o valor de resistência de 14 ohms. Mais uma vez, vamos lá na formulinha lá, né? R de resistência, 14 ohms agora. E, quer dizer, tensão, 220, continua. E precisamos encontrar o valor de potência. Potência, né, é igual tensão elevado ao quadrado sobre resistência, 220 vezes 220. E agora, sobre 14 ohms, né? Teremos aqui um total aqui num valor de 3.459 watts. O mesmo caso aqui da demanda, residência com 4 pessoas, 40 minutos dia, 120 minutos no mês, dividido por 60, 20 horas também, né? Que vai nos gerar aqui um cálculo de 3.459 watts, né? Que vai gerar 68.180 watts sobre 1.000. Vamos ter aqui, novamente, né, o valor de quilowatt-horas, 69 kWh mês. Vamos agora para o cálculo de consumo mensal. 38 centavos, a mesma coisa do outro, né? Vezes 69, 26,52, mais impostos, PIS, PASEP, COFINS, ICMS, né? Vai gerar um total da conta no final do mês de 31,13. Afinal, quais vantagens? Como fica a conta no final do mês? Na posição de consumo no inverno, mensal, 48. Na posição consumo verão, 31,13. Diferença de 56,5 a mais no consumo mensal, no caso só do chuveiro. Ou seja, utilizar seu chuveiro elétrico na posição de inverno em dias quentes pode custar em torno de R$ 17,59, multiplicando durante 9 meses quentes no ano, R$ 159,31. Lembrando-se que se ultrapassar o consumo de 199 kW mês, a alíquota do imposto do ICMS sobe para 25%, né? Ou seja, né, o meu valor vai subir bastante só no chuveiro eu gastando isso aí. Agora, imagine eu contando outros aparelhos. E vamos terminar aqui deixando uma mensagem, né? Lembre-se, a energia elétrica move o mundo. Tratemos de conservá-la para conservarmos nosso planeta. Obrigado.